Muito bem, meus amigos, agora vamos analisar a questão relacionada com o tratamento naturista, pautado objetivamente nos elementos anteriormente citados, para que possamos fechar um painel de compreensão, de entendimento acerca do que seria o tratamento naturista ideal. O que vou dizer a partir de agora não substitui, sob hipótese alguma, a orientação médica. Não substitui porque cada quadro de cada pessoa demanda uma situação específica de atendimento. Cada corpo é um copo, é um vaso, com determinada cota de acidez, com determinada cota de substâncias, que para poder ser devidamente interpretada tem que ser analisada de maneira pontual, de maneira muito específica. Isso, sobretudo, com uma anormalidade tão complexa como é diabetes. Como já mencionei, 7 aspectos são cruciais no entendimento da doença e, obviamente, da recuperação das pessoas. Desta forma, tentar aqui apresentar um tratamento que seja universal para qualquer diabético é tolice, infantilidade. Não existe. Por outro lado, existem algumas medidas naturais que, sendo adotadas, de maneira nenhuma poderão prejudicar uma pessoa que passa por um quadro de diabetes não tão severa. O que eu quero dizer com não tão severa? Que não seja um quadro de diabetes que já tenha inviabilizado tecidos, que tenha mantido esta pessoa hospitalizada há muito tempo. Aí o quadro vai inspirar uma internação num hospital naturista como o Oásis Paranaense, por exemplo. Agora, se a diabetes que a pessoa tem está acometendo com variáveis suportáveis e ela tem uma vida razoavelmente normal, vivendo com insulina e mantendo uma relativa convivência social suportável, algumas das medidas que vou apresentar são de excelente aplicação para aliviar o fardo e, em alguns casos, poderia até haver cura, se a aplicação, a rigidez da dedicação e a disciplina da pessoa fosse realmente muito séria. Com isso eu quero dizer que, analisando cada caso, caso a caso, nós poderíamos achar cura para muitas pessoas. Por exemplo, se o diabetes que tem acometido a pessoa A, vamos chamar assim, é provocada tendo como gatilho principal o desalinhamento da coluna vertebral, repito, da sexta torácica até a primeira lombar, se essa região está profundamente desalinhada, escoliose e tem diversas anormalidades, e esse desalinhamento da coluna está afetando de maneira drástica a dores, a mal-estar, desconfortos, é imperativo que haja uma interferência de um fisioterapeuta, que haja interferência de um quiropraxista, de um osteopata, um desses três, para fazer o quê? A manipulação desta coluna inteira, procurar realinhar o corpo todo, para que então a corrente nervosa flua de maneira tranquila. E aí o órgão, a peça, a glândula, chamada pâncreas, e também o fígado e todas as outras ao redor, baço, o intestino e tudo mais, possa ter uma irradiação neurica, vinda do sistema nervoso central, satisfatória. Mas não adianta nada dar insulina à pessoa para viver equilibrando e a coluna toda arrebentada. Então as duas coisas deveriam caminhar juntas. Já vi casos, já presenciei situações em que o alinhamento da coluna vertebral recuperou o tônus do funcionamento pancreático e, com o passar do tempo, não foi mais necessário utilizar a insulina, porque a peça se regenerou. Bom, isso é um item, mas não é o item. E isso fica muito claro, que não existe uma cura única. É um conjunto de fatores. Por exemplo, a falta de beber água. 70% do corpo humano é constituído de água. Meus amigos, fala-se demais de nutrição, mas a nutrição, no sentido de alimentação, é 30% da estrutura toda. 70% é água. E não se tem estudo nenhum sobre água. Ninguém discute a questão da água. 70% do seu peso, você que está me ouvindo aí agora, quantos quilos você pesa?
70% desse peso aí é água. E essa água está constituída de quê? Está misturada com o quê? Com os outros 30%. E que tipo de substância é essa? Por que que o fígado de um diabético está arrebentado? Mas por que que o hipertenso está arrebentado? Por que que tem dor de cabeça? Por que que tem todo tipo de doença no mundo? Porque a causa é a mesma. Então, ter uma correta utilização de água em excelente condição, água boa, não pode ser qualquer água não, tem que ser água alcalina para lidar com diabetes. Tem que ser água de melhor performance, precisa ser água puríssima, para que o corpo possa utilizar essa bênção no sentido de renovar células. Isso entendido, e os outros aspectos, não vou mencioná-los todos novamente para não ser extremamente repetitivo, a questão da tensão emocional, enfim, o que nós já mencionamos, mas o ponto-chave dessa minha consideração aqui nesse momento é que essa compreensão, esse entendimento nos leva a uma direção que exige que o portador do mal, denominado diabetes, faça um pacto consigo mesmo de modificar hábitos de vida. E ao fazer a mudança de hábitos de vida, saindo do que é tóxico para o mais saudável, ele vai ganhar uma sobrevida, vai encontrar alívio e vai ter os seus emunctórios funcionando, a sua estrutura homeostática vai realinhar, a acidez vai diminuir expressivamente e esse fígado e todas as demais peças do corpo vão encontrar alívio e lenitivo. Isso dito, vamos passar então a uma tabela prática de vivência para uma pessoa portadora de diabetes com o objetivo de aliviar o seu fardo. O que você tem que fazer na prática para conseguir aliviar o fardo com um cenário de diabetes, ok?